Fala pessoal, bem-vindos ao canal Super Matemática e hoje estamos aqui para o tópico de operações de conjuntos e seus intervalos. Para assistir essa aula, espero que vocês tenham visto a aula de conjuntos numéricos, ela vai ser essencial aqui, beleza? E eu prometo ser extremamente breve, afinal vou abordar muita teoria e eu vou dar alguns exemplos. E no final do vídeo eu vou deixar para vocês o nome do livro que eu quero que vocês façam os exercícios, beleza? Sem enrolação, também a imagem da aula vai estar na descrição. Vamos lá. Primeiro tópico é a definição de conjunto. Bom, a primeira coisa que vocês têm que pensar é que conjunto é uma coleção de elementos. O que eu quero dizer com isso? Caso eu tenha um conjunto A, e ele é dado por, abre chaves, 1, 2 e 3, esse é o conjunto e esses são os elementos, que pode ser representado dessa maneira também, pelo diagrama de Venn. Note que essa bolinha é o conjunto A, e 1, 2 e 3 são seus elementos. Outro exemplo é o conjunto das vogais, que é a e a U, que pode ser representado dessa maneira. Bem simples. Também há o conjunto unitário e o conjunto vazio. O que você precisa saber sobre o conjunto unitário é que ele apenas possui um elemento. Ou seja, eu tenho um conjunto A e é igual a 1. Então, esse é o único elemento, logo, ele é unitário. Também, outro exemplo, poderia ser o conjunto das soluções da equação 4x igual a menos 1. Então, o conjunto S, que é o conjunto de solução, é dado por menos 1 quarto, que é um conjunto unitário. O conjunto vazio não possui elementos, ou seja, geralmente acontece quando você tem uma afirmação falsa, como a daqui, 1p, x tal que x diferente de x. Isso é mentira, porque x ser diferente de x não faz nenhum sentido. Então é igual a o conjunto vazio, que também pode ser representado por essas chaves sem nada dentro. O conjunto universo, representado por esse U, são todos os elementos dados em certo assunto. Ou seja, digamos que a gente está falando sobre números inteiros. Então nosso conjunto universo são todos os inteiros. E digamos que a gente estamos trabalhando com os números naturais. Então, nosso conjunto universo são todos os naturais. Bem simples, né? É apenas para a gente determinar que conjunto e o que a gente está abordando. Então, nosso conjunto universo, por exemplo, se estivesse falando de cachorros, então nosso conjunto universo seria cachorros. Mas é muito mais comum você abordar com conjuntos numéricos. Também temos conjuntos iguais. O que eu quero dizer com conjuntos iguais é tipo quando tem para todos os elementos de um conjunto existe outro. O que eu quero dizer com isso? Digamos que eu tenho um conjunto A dado com os elementos 1 e 2, e um conjunto B dado com os elementos 1 e 2. E se eu concordo que os elementos deste são iguais a este, então é a mesma coisa de falar que A é igual a B. Na notação, é a mesma coisa que falar que x pertence aos reais, tal que para todo x, x pertence a A e x pertence a B. Ou seja, eu estou falando que para todos os elementos dentro dos conjuntos pertencem um ao outro. E claro, se for diferente, dados conjuntos com elementos diferentes, é a mesma coisa de falar que um conjunto é diferente do outro. Enquanto a notação de pertence e não pertence, é bom você pensar assim. Digamos que você tem um conjunto A dado para os elementos 1 e 2. Aí eu te pergunto, o elemento 1 pertence a A? Então toda vez que eu falo de pertence ou não pertence, eu quero saber sobre os elementos. Eu quero perguntar algum elemento e se ele pertence ao conjunto. Então 1 pertence a A. E no caso de B ser 3 e 4, 2 pertence a B? No caso não, porque não está dentro do conjunto. Logo, 2 não pertence a B. Só dando uma revisada. Agora uma das coisas que criam mais dificuldades entre todos, que é o está contido ou inclusão, que é dado por esse Czinho meio espremido aí, que é quando o conjunto está dentro do outro. Um exemplo para isso é, por exemplo, os naturais que estão contidos nos inteiros. Outro exemplo, sendo A 1, 2 e 3 e B 1. Logo, B está contido em A. Eu fiz uma representação no diagrama, note que o B é um conjunto menor do que A, então ele está contido, ele está dentro de A. Beleza? É mais ou menos isso que ele quer dizer. E se não tiver? Digamos que eu tenho um C sendo 1 e 2 e um D sendo 4. Logo, D não está contido em C. Por quê? Note que o elemento 4 de D não faz parte dos elementos de C, que são 1 e 2. Então a mesma coisa de eu falar que existe um conjunto D que está separado de C, logo ele não está contido, é uma representação. E existem algumas propriedades para um ABC arbitrários qualquer, então, ou seja, sempre existe um conjunto vazio que está contido em um conjunto. A sempre está contido em A, que é a propriedade reflexiva. Quando você tem A contido em B e B contido em A, a mesma coisa de falar que A é igual a B. Isso faz algum sentido se vocês pensarem um pouquinho. E A contido em B e B contido em C, A igual a C. Por que disso? Note, se eu tenho elementos de A que estão contidos em B
e os elementos de B estão contidos em C, se vocês pensarem um pouquinho, vocês vão ver que isso daqui é uma verdade. Na verdade, todas essas propriedades são facilmente provadas, mas eu vou deixar para que vocês vejam isso quando estiverem cursando o álgebra, beleza? E para contém, que é esse C invertido meio exprimido? Eu dei um exemplo aqui, que por exemplo, os inteiros contêm nos naturais. Isso é uma verdade, porque se você parar para pensar, parte dos inteiros contém nos naturais. Outro exemplo, A sendo 1, 2 e 3 e B sendo 2 e 3, então A contém em B. Por quê? Tem elementos de A que contém em B. Mas para não criar aquela dificuldade em usar contido e em contém, eu criei um exemplo figurado. Claro que isso aqui não representa muito a nossa linguagem matemática. Digamos que eu tenho um conjunto A e o elemento seja refrigerante, e o conjunto B seja açúcar. Logo, B contido em A é a mesma coisa que falar açúcar está contido no refrigerante, que é uma verdade, ou seja, algo menor está contido em algo maior. Note as proporções, refrigerante é algo maior, grande, e o açúcar é algo pequenininho. E A contém em B, ou seja, no refrigerante contém açúcar. Então, pensa um pouquinho sobre isso que vocês vão entender quando usar contém e contido, beleza? O conjunto união ou reunião, que é denotado por esse Uzinho, note que esse U é um pouco diferente do universo. A gente quer tratar o que a gente está estudando, o que a gente está abordando. O conjunto união é a mesma coisa que somar, agrupar, unir, reunir conjuntos. O que isso significa? Digamos que você tenha dois conjuntos, o A 1 e 2 e B 3 e 4. Logo, quando você quer unir A com B, é a mesma coisa de juntar todos os seus termos. Ou seja, eu só peguei os termos de A e o B e uni. Talvez esse seja, de todos, a linguagem mais conhecida. E outro exemplo, digamos que eu tenho um A 1 e 2 e um B 3 e 4. Eu posso também somá-los, que dá a mesma coisa. Ou seja, essas notações são similares. Na intersecção, talvez seja que alguns tenham certos problemas, que é denotado por esse U invertido. Mas ela é muito simples. São os elementos comuns entre os dois conjuntos. O que isso significa? É muito o que a gente vê aí na internet, de tipo, quando a gente tem duas bolinhas e uma está cruzada na outra e a gente quer falar de alguma coisa, sei lá, esses aqui são os que gostam de Pepsi, esses aqui que gostam de Coca. Logo, os que gostam de Pepsi e Coca são esses daqui. É mais ou menos isso. Intersecção é o que está em comum entre os dois conjuntos. Ou seja, digamos que eu tenho um conjunto A sendo 1 e 2 e um conjunto B sendo 2 e 3, ou seja, A intersecção com B é igual ao quê? O que tem tanto em A quanto em B? 2, que a gente pode ver pelo diagrama muito mais facilmente. E quando possuem elementos em comum, por exemplo, tem um C sendo π2 e um D sendo 0 e 4, logo C intersecção com D ou C inter B é igual ao conjunto vazio ou chave sem nada dentro. Aqui nós temos uma propriedade para um ABC qualquer. Claro que essas propriedades todas podem ser provadas, eu vou deixar apenas para a leitura e, na verdade, vocês podem criar conjuntos A e B e C qualqueres, ou seja, você pode criar um conjunto A sendo qualquer número que você imaginar aí na cabeça, e um conjunto B, C, e vocês podem testar essas afirmações, e vocês vão ver que todas as vezes vão dar certo. Claro que não é uma prova, você criar exemplos de conjuntos, mas talvez seja melhor para vocês visualizarem suas propriedades. Isso aqui pode ser muito útil em situações onde você esteja trabalhando com intervalos, que é exatamente o nosso próximo tópico. Mas antes, eu queria falar sobre diferença de conjuntos, que é formado pelos elementos de um conjunto que não pertence ao outro. Ou seja, quando eu subtraio dois conjuntos, eu pego um conjunto e tiro todos os elementos que tem em B de A. O que significa? Eu vou primeiro falar a notação, depois dar o exemplo. X tal que X pertence a A e X não pertence a B. Ou seja, tem um exemplo aqui. Sendo A 1, 2 e 3 e B 2 e 3, o que é que eu quero fazer? Eu quero tirar de A os elementos que tem em B. Ou seja, eu tiro 2 e o 3. Em A tem 2 e 3, então eu tiro 2 e 3. O que sobra? Apenas 1. Então, A menos B igual a o elemento 1. Bem simples. Vamos para intervalos que talvez sejam os tópicos mais importantes. Não que as notações de conjunto não sejam, na verdade vão estar sempre presentes em todo instante, mas vocês vão usar bastante em continuidade dentro do tópico de limites. Bom, os intervalos, eu trouxe bastante notação aqui, eu carreguei bastante, mas elas são bem simples. Pensa aqui. Dados dois números reais, A e B, com A menor que B,
Uma situação onde há um intervalo aberto de extremos A e B, ele é o conjunto. É o seguinte, quando eu falo intervalo aberto, note o seguinte, que eu estou tratando agora de intervalos e não mais conjuntos. A notação para conjuntos são o quê? As chaves, beleza? A notação para intervalos são os colchetes ou os parênteses. Ou seja, eu posso escrever assim, posso escrever assim. Bom, então tem um colchete aberto aqui, A, B, colchete aberto aqui. O que isso significa? Quando eu falo de intervalo aberto, que x pertence aos reais, tal que A menor que x, menor que B. Ou seja, ele é aberto toda vez que a gente tem um menor ou um maior. E o colchete fechado, que é exatamente o exemplo de baixo, é quando a gente tem um menor ou igual. Então dá para ver alguns padrões. Por exemplo, na esquerda aqui tem um colchete aberto, logo é menor. Na direita aqui tem um colchete aberto, menor. Aqui tem um colchete fechado, menor ou igual. Então, pessoal, esse intervalo é análogo a dizer essa representação aqui. E que é bolinha aberta em A, ou seja, menor é bolinha aberta, e aqui também é bolinha aberta. Por que são bolinha aberta? Porque ele não está contido dentro de B, é menor, não menor igual, ou seja, são para os valores próximos de B, exceto B. Então é para todo esse intervalo. Por exemplo, aqui de baixo é bastante simples. Menor igual, ou seja, bolinha fechada, e menor igual, bolinha fechada. E são para todos os valores de x dentro desse intervalo. Aqui dois outros exemplos hipotéticos. O intervalo fechado à esquerda, ou seja, ele está fechado à esquerda e aberto na direita. Bom, olhando a notação e a forma de ser representado, note que quando é fechado nós temos essas barrinhas, a esquerda é fechada, logo aqui é a bolinha fechada. E aqui é menor e não menor ou igual, logo a bolinha é aberta. Para todos os valores menores que B, exceto B. Então, é para todo esse intervalo. E aqui intervalo fechado à direita. O que significa ser fechado à direita? Que é fechado aqui, aqui é aberto, afinal nós temos esse menor aqui, e é para todo esse intervalo. Então, toda vez que você, por exemplo, talvez isso aqui esteja muito hipotético, tá? Muito teórico ainda, mas quando a gente tratar lá de limites, a gente começar a olhar as continuidades das funções, como que ela se comporta, muitas das vezes você vai estar observando um tipo de expressão assim, e vocês vão ter que saber interpretar se naquele ponto a bolinha é fechada ou aberta e para qual intervalo ela está contida, beleza? Então aqui está um pouco teórico, mas lá na frente eu não vou voltar nesse assunto. Isso daqui é o básico para vocês começarem a entender o que eu estou querendo começar a tratar aí sobre funções, limites, aí dentro do cálculo mais para frente, tá? Por hora eu quero que vocês apenas entendam que quando tem menor ou igual a bolinha fechada e quando menor, bolinha aberta. E que isso daqui se trata de um intervalo, beleza? Estejam atentos às anotações, que dá tudo certo. Agora vamos para intervalos infinitos. Talvez seja o primeiro contato que vocês tenham com o símbolo do infinito. Ele tem algumas propriedades próximas, talvez eu faça um vídeo só sobre isso. Bom, infinito não é um número, ele é uma notação. Ele quer dizer o maior número que você conseguir pensar, positivo ou negativo. No caso aqui embaixo, eu trouxe 5 exemplos. E é claro que eu vou tentar explicar da melhor forma possível para vocês. Como a gente viu no exemplo anterior, note que o colchete está aberto aqui e aqui está fechado. E aqui está aberto, fechado, aberto, aberto, aberto. De cara a gente tem que observar isso, beleza? Até aí tudo bem. Depois a gente tem no intervalo menos infinito até A, ou seja, ele está aberto para menos infinito e aberto para A. O que significa isso? O A é um número, certo? Tanto que há uma anotação aqui no lado, caso vocês queiram ler. X pertence aos reais, tal que x menor que A. X são todos os valores possíveis, sendo eles menores do que A. Então, já que em A o colchete está aberto, isso significa que a bolinha é aberta e para todos os valores menores que A, ou seja, até o menos infinito, são os valores para x. Vamos, por exemplo, aqui de baixo para entender um pouco melhor. Aqui está aberto para menos infinito e fechado para A. Ou seja, quando é fechado para A, é menor ou igual a A. Para todos os valores menores ou iguais a A, que a gente chama de x, eles estão contidos dentro desse intervalo, ou seja,
já que é menor ou igual aqui a bolinha fechada, e são para todos os valores até menos infinito. Agora já vai mudar um pouco a notação. Na verdade, eu fiz essa reta um pouquinho errada. Aqui é aberto para A, logo é bolinha aberta, e é aberto para mais infinito, ou seja, é para todos os valores até mais infinito. Colchete fechado para A, então bolinha fechada. E vai até o quê? Mais infinito, só que o colchete está aberto. Então, são para todos os valores de x até mais infinito. E o caso mais genérico, que é o que a gente chama de reais, o intervalo dos reais vai de menos infinito a mais infinito. Ou seja, a notação de A não existe. Então, a gente pode falar o seguinte, que são para todos os valores da nossa linda reta real. Para quem ainda não sabe, essa reta que eu estou tentando descrever aqui para vocês, para dar os exemplos de intervalos, é a nossa reta real. Beleza? E por último, não menos importante, nossas operações de intervalos, claro. E eu trouxe um exemplo, que eu adoro exemplos. Digamos que a gente tem um A no intervalo fechado, 0 e 2, e um B no intervalo fechado, 1 e 4. Então, a primeira coisa que você faz aqui, a gente vai jogar na reta real, lembra? Essa daqui é a reta real. Show! Os valores dos nossos intervalos. Já que eles são fechados de 0 e 2, o ideal é que vocês deixam tudo simetricamente, beleza? Então, só se concentra nessa primeira barra aqui que eu fiz, do A, 0 e 2. Então, ele é fechado em 0 e fechado em 2. Então, são para todos os valores entre eles, beleza? Para B, de 1 até 4. E são intervalos fechados, então, de 1 até 4. Então, são para todos esses valores. Quando você tem A inter B, ou A intersecção com B, é a mesma coisa você jogar uma pontilhada aqui e outra aqui, e nota que apenas esse trecho é comum entre eles. Então, ele vai de bolinha fechada de 1 e de bolinha fechada até 2. Porque faz sentido ser bolinha fechada. A gente quer saber valores reais dentro desse intervalo que são reais entre eles. Ou seja, não faria sentido ser uma bolinha aberta. Então, são do intervalo de 1 até 2. E A união com B. A união com B é nada mais nada menos que você unir os dois conjuntos. Ou seja, eu quero unir A com B. Então, o A vai até aqui e o B vai até aqui. Então, basta fazer bolinha fechada, ou seja, a união entre os dois vai de 0 até 4 e a todo este intervalo. E note que é bastante simples. A princípio, dá exemplos bastante fáceis, mas vocês vão ver que esse conceito de bolinha aberta, fechada, intervalos, nos conceitos de infinito, menos infinito, e toda essa notação que eu utilizei durante todo o vídeo dos conjuntos, vão estar sempre presentes para você, por exemplo, fazer alguma questão dentro do curso de cálculo e você achar uma resposta, você conseguir descrever a resposta e o que você encontrou. Porque provavelmente você vai saber calcular tudo, mas não vai conseguir descrever o resultado que você obteve. E com essas ferramentas que você aprendeu até aqui, muito do que você fizer, tu vai conseguir descrever, beleza? Então, eu espero que vocês tenham realmente gostado desse vídeo. Eu peço, por favor, que vocês deixem um like, comentem aí o que vocês acharam de bom, ruim, sugestões para as próximas aulas, e nos vemos no próximo vídeo, beleza? Valeu!